Oi, pessoalzinho, a Pro resolveu gravar esse vídeo para a gente fazer a correção de ciências, né? Porque a gente começou lá na aula Zoom, o pessoal da tarde, o da manhã a gente não conseguiu nem começar, mas o pessoal da tarde começou, mas não conseguimos terminar. Então, assim, é para fazer esse vídeo para vocês fazerem a correção aí de ciências, tá bom? Então, olha lá. Vamos começar pelo questionário, né? Que era para fazer no caderno. Então, a primeira pergunta era qual é o bioma brasileiro que ocupa a menor área territorial e o que ocupa a maior área territorial. Então, o que ocupa a menor área territorial é o Pantanal e o que ocupa a maior área territorial, floresta amazônica, tá? No 2, tinha uma lista de animais, então tinha ema, coruja, piracuru, tatu, bola e tamanduá. Vocês tinham que assinalar o animal que não faz parte do cerrado e falar em que bioma ele faz parte. Então, é o piracuru, tá? Ele não é do cerrado e ele é da floresta amazônica, tá bom? Escreva 4 atitudes. 3. Escreva 4 atitudes que devemos tomar para preservar a natureza. Então, aí a gente pode colocar evitar as queimadas, evitar o desmatamento, proibir a caça ilegal, não jogar lixo na rua, não jogar lixo no rio, economizar água dentro da nossa casa, entre outros, tá? 4. Quais são os primeiros da cadeia alimentar? Então, ele quer saber quais são os primeiros seres vivos da cadeia alimentar. Os primeiros seres vivos da cadeia alimentar são os produtores, que são as algas e os vegetais, certo? Por que eles são os primeiros? Porque eles fabricam o seu próprio alimento a partir da luz solar. Eles não dependem de ninguém para criar seu alimento. Então, eles são os primeiros, tá? Número 5. Qual a função dos decompositores na cadeia alimentar? Bom, a gente viu até lá pela experiência, né, qual é a função? É decompor, né? Então, olha lá, os decompositores é o último elo da cadeia alimentar e a principal função deles é decompor os produtores e os consumidores que morrem. Ou seja, eles fazem uma limpeza na natureza, tá bom? Além de, teve pessoas que ainda colocou assim, e também fazem a fertilização do solo, ok? Aí na 6, era uma resposta pessoal, ele pede para vocês criarem uma cadeia alimentar. Um monte de gente falou, eu posso copiar que tem já no caderno, que tem na apostila? Eu falei que não podia, era para pensar em outros animais, em outros seres vivos. E essa cadeia alimentar, ela vai começar lá, pelos produtores. Eu escolhi lá uma alface. Aí depois vai para o produtor, consumidor primário. Aí eu escolhi lá um coelho. E aí vai seguindo até chegar no decompositores, tá bom? Então eu tenho que desenhar e falar quem é quem. Desenhei um alface, produtor. Desenhei o coelho, consumidor primário, e eu tenho que dizer quem é quem aí nessa cadeia, tá? E eu acho que aí nós vamos para a primeira folhinha. Da folhinha lá que tem a cadeia alimentar, que tem um rato, um milho, rato, uma cobra e uma águia, certo? Então, olha lá, a primeira pergunta era: quem é o produtor dessa cadeia alimentar? Bom, o produtor é o milho. Aí no segundo ele pede para falar quem são os consumidores, mas aí eu tenho que falar certinho, tá? Então olha lá, o rato, consumidor primário, a cobra, consumidor secundário e a águia, consumidor terciário, tá bom? Aí a 3 ele pergunta quem são os decompositores nessa cadeia alimentar. Então, os decompositores serão os fungos e as bactérias que irão decompor a águia que está morta, que se vocês verem aí na cadeia alimentar, tem uma águia viva e depois logo em seguida tem uma águia morta. Então, quem são os decompositores? São as bactérias e os fungos que irão decompor a águia morta.
Aí depois ele fala lá se sumisse desse ambiente o vegetal, né? Que no caso seria o milho. Então, olha lá, aconteceria um desequilíbrio ambiental, onde o consumidor primário entraria em extinção, porque ele não teria o que comer. E sucessivamente ia acontecendo com os outros consumidores também, entrando em extinção, tá bom? No 5, ele pede de novo para você criar uma outra cadeia alimentar, tá bom? Também citando quem é produtor, quem é consumidor primário, desenhar e escrever, tá bom? Bom, aí nós temos também uma outra folhinha que é para substituir. Gente, esse para substituir tem as frases lá com o desenho. Então, vocês em cima tem o quadrado que tem o que significa cada desenho, a palavra mágica. Vocês vão copiar no caderno esse texto substituindo os desenhos pelas palavras. Então, o texto vai ficar: todo ser vivo precisa de alimento para sobreviver. Os vegetais produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Os animais se alimentam de vegetais ou de outros animais. Todos os seres vivos cumprem o seu papel na natureza. Alguns produzem, outros consomem e outros decompõem. Não havendo rompimento nessa cadeia, tudo permanece em perfeito equilíbrio. E a última folhinha era do mapa, que tinha lá a descrição, número 1, número 2 até o número 6 e do lado a legenda. Então, número 1, floresta amazônica, número 2, mata atlântica, 3, cerrado, 4, pantanal, 5, caatinga e 6, pampas. Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu vou olhar, preencher aqui e pintar cada um de uma cor e depois pintar o número aqui com a cor que eu pintei aqui, tá? Porque a minha legenda é a leitura do mapa, tá? Então é isso, pessoal, façam a correção aí, porque como seria amanhã, mas amanhã é feriado, então façam a correção aí, tá?